Os babaçoais maranhenses rendem por ano 800 mil toneladas de mesocarpo amiláceo e 3 milhões de epicarpo fibroso, que poderiam resultar com o processamento integral do babaçu em 1 milhão de toneladas de carvão. O enxofre é o grande problema na redução de minério de ferro, ou em aciaria, ou em alto forno, em qualquer que seja, o enxofre é o grande problema. Daí a necessidade grande de nós importarmos o carvão mineral para utilização em altos fornos, tipo Cosipa, Usiminas, essa coisa que utilizam alto forno, porque o carvão do Brasil, além de ser pouco, ele tem um alto teor de enxofre que depois você tem que dessulfurizar o produto. Então é um custo adicional que você, utilizando um carvão com um teor de enxofre inferior, você já reduz esse custo operacional. O minério reduzido com o uso de carvão de babaçu resulta no aço tido como superior. Exatamente a categoria que a bioengenharia necessita. Você, para um aço liga de boa qualidade, principalmente um aço de muito baixo carbono, você precisa que ele tenha uma pureza em relação a enxofre e outros contaminantes, vamos chamar assim, elementos contaminantes, elementos químicos contaminantes, baixo. Então é exatamente devido à pureza do carbono existente no carvão de babaçu, onde ele não está agregado a quase que nenhum desses outros contaminantes que nós falamos, então isso já, de princípio, me daria um aço de qualidade superior. O custo cada vez mais alto da energia no país levou esta refinaria a encomendar estudos para o uso de carvão de babaçu como fonte alternativa. A empresa é responsável por mais da metade das ligas de alumínio exportadas pelo Brasil ano passado, cerca de 28 mil toneladas, e consome no parque industrial 800 megawatts de energia por mês, 100 megawatts a mais que os maranhenses. Uma palmeira de babaçu é capaz de produzir até 6 cachos em média, com 300 cocos. Um coco babaçu é dividido em 4 partes: o epicarpo, o endocarpo, o mesocarpo e as amêndoas. É a farinha do mesocarpo a base das pesquisas do professor boliviano Mariano Ibanez Rojas. Ele é químico industrial com mestrado em química analítica, doutor em ciências e com especialização em tecnologia de alimentos. Ibanez Rojas acrescentou farinha de mesocarpo na massa do pão e teve uma surpresa: um pão com baixo teor de calorias. O que acontece quando há uma adição do mesocarpo na massa do pão, no trigo do pão, por exemplo? Olha, nós estamos tentando descobrir, por exemplo, o fato de ter uma diminuição no valor calórico, porque à medida que você vai incrementando em proporções diversas, né, você vai adicionando 2, por exemplo. Nós temos trabalhado da seguinte forma: nós temos o pão sem nenhum tipo de adição, em seguida vamos incrementando em termos percentuais 2,5%, 5%, 7%, 10% do mesocarpo a massa no preparo. E nós temos verificado que o valor calórico ele vai diminuindo. E estamos tentando estabelecer alguma coisa que nos leve a inferir a razão disso. Porque tecnicamente, né, deve ter algum tipo de reação que se processa durante o próprio processo de fabricação do pão, que faz com que haja essa diminuição. Nós não podemos afirmar nesse instante nada. Por quê? Porque esse trabalho está ainda em execução. Mas os resultados que nós temos tido são que há uma diminuição do valor calórico. E isso já é um sinal positivo. O que nós podemos dizer é que pode haver uma transformação lá dentro, tá? Ou quebra, ou partição de algumas cadeias carbônicas que se diminuindo dessa forma, né, o valor calórico resultante de todo esse processo que eu comentei anteriormente. Porque o valor calórico é feito da soma, digamos, total dos sais minerais, lipídios, nitrogênio, gorduras, etc., né?
Então você tem esse conjunto de dados nos fornecem-nos o valor calórico. Então é muito provável que essa diminuição se deva a que em algum momento um deles seja diminuído pela adição do mesocarpo. Análises químicas revelaram que o mesocarpo de babaçu é rico em hidratos de carbono, fibras, proteínas, gorduras e substâncias naturais. Zero de gordura trans. Nós não temos adentrado nessa questão, porque inicialmente nossa preocupação mais efetiva foi a adição do mesocarpo para o pão. Claro que isso não significa que a gente não possa investigar essa questão, porque o que nós sabemos, né, é que o mesocarpo de babaçu praticamente tem zero de gordura trans. Uma floresta nativa de babaçu concentra em média 200 palmeiras por hectare. Acontece que menos de 35% são produtivas, rendem cachos todos os anos. O rendimento médio é de apenas 2.500 quilos por hectare nas regiões mais densas. A Embrapa Meio Norte investe há mais de 20 anos no melhoramento genético do babaçu em busca da floresta perfeita. Os pesquisadores buscam selecionar cocos maiores, com maior oleosidade, maior quantidade de amêndoas, cachos mais baixos e mais precoces. As palmeiras nativas demoram até 10 anos para formar os primeiros cachos, algumas a 20 e 30 metros de altura. As pesquisas começaram com este banco de hermoplasma em Teresina, no Piauí. Os cientistas reuniram recursos genéticos de 350 materiais coletados em diferentes regiões da América Latina para montar este banco de hermoplasma aqui no meio norte do Brasil. A intenção é modificar geneticamente o babaçu em busca de uma palmeira capaz de produzir cada vez mais cedo e cachos cada vez maiores. O banco de hermoplasma é coordenado pelo pesquisador Eugênio Emérito, agrônomo, mestre em fisiologia vegetal e doutor em ecologia e recursos naturais. Uma gigantesca reserva genética a serviço da ciência, cada vez mais interessada em novas fontes de produção de combustível ecológico. Qual é a planta ideal de babaçu? Bom, a planta ideal é uma planta, primeiro, uma planta precoce, começa a produzir, aí a gente calcula na faixa de 2, 3 anos de idade, né? Alta produtividade, né? Uma produtividade aí no mínimo aí talvez 80 quilos por planta, né? E uma planta que se adapte a um sistema produtivo, vamos dizer assim, tecnificado, né? Então essa seria uma planta ideal.